Oi, gente, tudo bem? Então, o meu nome é Larissa, pode ser que vocês me conheçam como Átria. E hoje eu tô aqui pra tentar explicar o meu processo de edição. É a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo desse jeito e eu não sei como é que vai ser, não sei se isso vai dar certo, mas enfim, vamos tentar. Então, pra começar, eu queria pedir desculpas se sair algum barulho de fundo nesse vídeo, porque não tem lugar silencioso pra gravar por aqui. Então, é isso, vamos tentar e ver no que vai dar. Então, vamos abrir um novo documento. Deixa eu ver aqui as minhas proporções salvas. Então, nesse vídeo eu vou fazer uma capa para o Wattpad, porque é a capa que mais sai no meu projeto de edição, que é o Fanfic Support Project, lá no Twitter. Então, vamos tentar fazer para o Wattpad. Se você escrever no Social Speech e quiser fazer uma capa para lá, você usa essas proporções aqui, que são de 600 por 400 pixels. Em caso de banner de capítulo, eu uso de 600 por 300. Tem designers que usam proporções menores, mas eu gosto de usar essa, então, enfim. E para o Wattpad eu uso de 715 por 1117. Tem designers, acho que a grande maioria, na verdade, eles usam 512 por 800. Mas eu não gosto dessa. Eu prefiro usar essa de 715 porque eu acho que a resolução dela fica melhor. E eu nunca tive problema postando nessa resolução no Wattpad. Então, vamos seguir com essa mesmo, tá bem? Pronto, tá aqui aberto o novo documento. Então, no caso, como eu, na verdade, estava gravando esse vídeo antes, porém o áudio dele ficou muito ruim no microfone que eu tava usando, eu já tenho as texturas aqui, as texturas que eu tava usando nesse abrir recentes. Então, eu vou abrir elas aqui todas de novo pra gente poder usar. Pronto, todas as texturas abertas aqui. Eu vou arrastar essa daqui pro documento ali pra cima e soltar ela aqui. Ok. No caso, essa textura aqui, ela é bem menor que a resolução que eu abri pra fazer a capa. Então, nesse caso, eu vou apertar o Ctrl T, vai abrir essas arestas aqui que dá pra modificar. E com o botão direito, eu vou girar essa textura em 90% sentido horário. Ok, ela girou aqui. Nesse botão aqui de cima, eu vou manter a proporção da textura, ou da imagem em si. Então, a gente vai apertar esse botão, ele vai ficar aqui selecionado e, ó, puxando, ele vai manter a proporção, tá vendo? Se eu não apertasse esse botão e puxasse a textura, ó, ela distorce, tá vendo? Então, apertando o botão, ele volta pra proporção, só puxar e pronto, ela cobriu toda a imagem. Porém, eu não gostei dessa textura nessa cor, porque eu achei ela muito vibrante e é uma capa romântica. Talvez até desse certo, mas eu não quero usar ela dessa maneira. Então, eu vou vir aqui na imagem, ajustes e matiz saturação. Nessa aba que abriu aqui, eu consigo modificar a cor da textura, tá vendo? Ó, eu vou deixar azul porque a autora me pediu uma capa azul. E na saturação, eu vou diminuir um pouco dessa cor, eu vou deixar ela mais fria. E pronto, ok, feito. Essa textura aqui, ela já é azul, então eu não vou mudar a cor dela, eu só vou alterar o tamanho, Ctrl T novamente, segura a proporção e aumentar do jeito que eu acho que vai ficar bom na textura. Ok. No caso dessa textura, eu quero usar essa parte do arco aqui, então eu vou alterar a mesclagem dela aqui no canto do Photoshop. Ó, eu gostei desse jeito, o arco ficou bem ressaltado. Então, só que ela ficou com essas bordinhas aqui, tá vendo? Ficou bem marcado, dá pra ver que a imagem era bem menor.
Então, dá pra ver que são duas imagens, né? Não parece uma foto só mesclada. Então, eu vou vir aqui na máscara de camada e com a borracha, ou então, no caso, se você quiser, você pode apertar o E também, que ele vai direto pra borracha. E aí eu vou apagar essas bordinhas. Pronto, mesclou a imagem. A máscara de camada, no caso, ela serve para você não apagar a camada em si. Se tiver algum designer profissional assistindo e eu estiver explicando errado, me desculpa. Mas enfim, pra mim, ela serve desse jeito, pra eu não alterar a camada em si. Porque usando a máscara, eu apaguei, tá vendo aqui no canto que tá essa parte preta? Eu apaguei a máscara, eu não apaguei a camada. Então, se eu quiser voltar, eu posso vir aqui no pincel, ó, e eu volto a imagem normalmente, sem problemas. Se eu tivesse apagado direto na camada, eu teria que, se eu quisesse voltar a imagem, eu não ia conseguir, olha. Por exemplo, se você apertar o Ctrl J, você duplica a imagem. Então, ó, eu dupliquei essa daqui. Vou tirar a máscara de camada. Voltou a foto ao normal dela. Se eu apagar aqui, eu não consigo voltar. Ó, eu vou apertar o pincel e ele vai preencher. Então, é pra isso que a máscara serve. Ela serve pra você não apagar a camada em si. E se você quiser restaurar alguma parte dela, você consegue através da máscara. Ok. Ó, essa textura, ela é amarela. Ela não vai combinar com o design. Então, eu posso vir aqui, Ctrl U novamente, e mexer na matiz. Pronto, assim tá bom. Ctrl T, você vai redimensionar. Aí fica a seu critério, o jeito que você quer mesclar ela na imagem. Ó, eu gostei desse jeito, porém, eu acho que ela ficou bem escura. Então, eu posso vir aqui na opacidade, ó, e diminuir um pouco. Eu acho que assim fica bom, porém ela não mesclou bem, por causa da cor. Então, Ctrl U de novo, matiz. E aí você diminui. Eu não gostei desse clarão aqui no meio. Vou diminuir um pouco. Prontinho. E agora a última textura. Eu gostei dessa mesclagem porque eu quero usar só essa parte aqui, máscara de camada, borracha e apago toda essa parte aqui. Tá feito o nosso fundo. Eu gostei dele assim. Ele ficou um pouco esquisito, mas depois quando você joga o PSD, que é o grupo de efeitos que modifica o design, ele fica um pouco melhor. Então vamos ver com o andamento da imagem. Vou abrir as fotos aqui que eu também já tinha aberto antes, que são as fotos da Maya Hawke e as fotos do Tom, que foram os que ela me pediram na imagem. Aqui são esses mesmo. Ok, eu vou mexer a foto da Maya primeiro. Vou trazer ela pra cá. Porém, essa foto da Maya, ela tem um problema ali em cima. Ela tá faltando um pedaço, ó, ela veio cortada. Eles cortaram a foto, provavelmente não tinha essa parte, então, no caso, a gente pode consertar isso de duas maneiras. Ó, a gente vem aqui no pincel e vai selecionar a parte que seria o restante do cabelo dela.
vai botão direito, criar seleção, ok. Essa seleção, ela vai impedir que a gente edite mais do que a gente quer. A gente só quer preencher essa parte do cabelo dela. Então, a gente vai selecionar o que seria o pedaço do cabelo e só vai mexer nisso daqui. Então, vem as duas opções. Ou você pode vir na ferramenta borrar aqui no canto e arrastar esse daqui para preencher o que seria o restante do cabelo dela. Só que, ó, vai ficar muito mal feito, digamos assim. Pode ser que no fim do design nem dê pra reparar, porém, agora olhando assim fica muito feio. Ou então, a gente pode vir aqui no carimbo, ou se você apertar o S no seu teclado, ele vai vir pro carimbo automaticamente. Você vai apertar o Alt e segurar a parte que você quer copiar. E aí, ó, você pode arrastar aqui e construir o resto do cabelo dela, usando um pedaço da imagem que você selecionar. Ok. Apertando o M no teclado, você vai para seleção. Se você clicar nela, ela desfaz. E tá aqui. Só que ficou marcado, tá vendo? Então, sem problema, você volta pro carimbo, aperta o S. Alt novamente, seleciona uma parte do cabelo e vai cobrindo essa parte que ficou marcada. Pronto, só que aqui em cima, ó, tá vendo? Ela ainda tá bem marcadinha, bem mal feito, como um recorte mal feito. Então, máscara de camada, borracha. Com o botão direito da sua borracha, você pode alterar o tamanho ou a dureza, ou você pode vir no navegador aqui em cima, não tem problema, não faz a menor diferença. Aí você diminui o tamanho. Se eu for com a dureza 0, ela vai ficar assim, bem mal feita. A dureza 0, ela é melhor para você mesclar, mas como no caso a gente está tentando consertar um PNG, a gente precisa que fique um pouco mais rígido para conseguir ficar mais real. Então, você aumenta um pouco a dureza e apaga aqui. Se você apertar o Ctrl mais ou o Ctrl menos, o zoom vai diminuindo, ó. Ok. Pronto, tá feito o resto do cabelo da Maia. Ok. Pode fechar essa imagem e a foto do Tom que eu vou usar. Eu vou colocar ele atrás da Maia porque eu acho mais legal assim, até porque ela provavelmente é a protagonista da fanfic. Então, aqui pra trás, máscara de camada, pra você não apagar a camada diretamente. Borracha. Vou diminuir a dureza, porque no caso dessa foto do Tom a gente tá tentando fazer uma mesclagem, não é pra consertar a foto dele. E você pode aumentar o tamanho da borracha aqui, ou diretamente no seu teclado, apertando as teclas correspondentes à chave. Ó, tá vendo? A borracha ela aumenta ou diminui. Ok, mesclei a foto do Tom. Eu acho que ele ficaria melhor em preto e branco na edição. Então eu vou vir aqui. Nesse caso, quando é uma mudança muito radical na foto, tipo, eu vou mexer com a cor dele, pode ser que isso não dê certo mais pra frente na edição, eu não gosto de mexer aqui direto, porque se mais pra frente na edição eu reparar que a foto dele não combinou, eu não consigo voltar a cor dele. Então eu venho aqui e adiciono uma camada de preto e branco. E aí, no criar máscara de corte, ela fica só sobre a camada do tom. E aqui eu posso editar como é que eu quero que ele fique em preto e branco. Se mais pra frente eu não quiser mais que ele fique em preto e branco e quiser voltar ele ao tom original,
é só eu tirar esse olhozinho da camada do preto e branco e ele volta ao tom original. Se eu adicionar esse olho aqui, a visibilidade, pronto. Problema resolvido. Como é uma capa romântica, quem me acompanha provavelmente sabe que eu adoro enfiar flores nas minhas edições. É um tique, não sei o que acontece. É uma coisa que eu gosto. Então eu vou vir aqui na minha pasta de PNGs. Plantas. Tem muito PNG aqui, então provavelmente ele vai travar um pouco, porque é uma pasta pesada. Bom, não tem muita regra também, você escolhe aleatoriamente os PNGs que você quiser. Eu vou querer usar esse. Esse aqui também. Apertando Ctrl, você seleciona mais de um. Bom, eu acho que por hora esses dois já dão. Qualquer coisa eu volto aqui na pasta e vejo mais alguns. Vou tentar usar esse aqui primeiro. Ctrl T, eu posso girar. Diminuir o tamanho. Ok, eu não gostei desse porque eu achei que ele ficou muito chamativo. Não ficou delicado, ficou uma coisa meio tchan, sabe? Muito na frente, então vamos selecionar algum outro pra ver se encaixa. Esse daqui eu tenho a impressão de que ele é pequeno, mas enfim, vamos ver. Ok, esse daqui parece bom também. Vamos testar esse daqui, né? Como eu disse, esse PNG aqui, ele é pequeno. Então, se eu aumentar ele, ele provavelmente vai distorcer, ó. Ficou meio borrado. Vai ficar feio. Opa, arrastei a camada sem querer. Só puxar ela pra cá de volta. Aqui, esse daqui a gente já viu que não deu certo. Deixa eu tentar esse daqui. Não gostei também. Mesmo que eu mudasse a cor da flor, provavelmente ele não daria muito certo. Última esperança esse daqui. Vamos ver.
Ctrl U. Vamos ver se vai dar certo. Alterar a cor também não. Não muito bom. Então, vamos fazer um último teste. Pegar essa flor aqui de trás, duplicar ela e Ctrl T. Ctrl J novamente. Eita, apertando os botões errados. Ctrl Z. Ih, não quero desfazer. Ok. Ctrl T. Horizontalmente. Ok, agora sim. Ok, mas eu não gostei desse galho aqui em cima. Então, máscara de camada, borracha. Ok, eu preciso admitir que eu sou muito indecisa. Então, eu altero a edição umas 500 vezes antes de postar de verdade. Ok, assim eu acho que fica mais bonitinho. Até aí, ok. Vamos fazer um teste e ver se fica bom alterar as cores das flores. Ok, ficou melhor, fez mais sentido com o design. Nossa, acho que já tem flor demais aqui. Então vamos colocar o título. Você vai vir aqui na ferramenta texto, ou você pode apertar o T do seu teclado. Vamos ver aqui, copiar um pedaço do título. Nos meus designs, geralmente, eu não faço muita diferenciação entre letra maiúscula nos títulos, porque eu acho que fica feio. Então, eu não coloco. Mas, enfim, isso é uma opinião pessoal, vai de você. Então, ok, você pode vir aqui, escolher a sua fonte. Ok, não gostei dessa, vamos alterar novamente e assim vai. Também não tem muita regra para escolher fonte. Vai de você, sabe? Do seu sentido, assim. Ou qual que você acha que fica melhor. Você também não precisa colocar o título inteiro da mesma fonte.
Eu gosto muito da Times, a Times New Roman, porque ela vem em qualquer computador, é uma fonte que vem de fábrica. E eu acho ela muito bonita, então eu geralmente uso ela bastante nos meus designs, na verdade. Eu também faço essa diferenciação entre letra cursiva e letra e outras letras, porque também acho que fica bonita, ainda mais em capa romântica. É bom variar nas fontes e tudo mais, dá um efeito diferente. Eu gostei dessa. E a última palavra eu vou colocar na mesma fonte dali de cima, que é a Times. Dar uma diminuída para tentar encaixar ela aqui embaixo do board. Ok, por hora eu vou deixar o título assim e vou jogar os PSDs para dar o efeito no design. Materiais, PSDs aqui. Não gostei desse, achei que ele ficou muito marcado. Esse daqui também achei bem marcado, então... Mas eu gostei dele em si, mas eu acho que tem algum efeito dentro dele que tá deixando muito marcado a capa. Então eu posso vir aqui, abrir a pasta e ver todos os efeitos que compõem esse PSD. Então geralmente, quando eu quero editar dentro do PSD, eu tiro a visibilidade de todos os efeitos. Vou aqui, diminuo todos. Aliás, tiro todos. E aí eu vou adicionando aos poucos pra eu ver o que me agrada e o que não agrada. Esse gradiente eu não gostei dele, eu vou tirar. Esse daqui ficou muito claro, eu vou tirar. Esse daqui deixou cinza, mas eu gostei dela cinza, porém, ela me pediu uma capa azul. Então eu vou diminuir o tom de cinza. Ok, esse daqui deixou um azul mais vibrante.
Pronto, tá feito o PSD. Vamos testar esse daqui pra ver se fica bom também. Esse daqui ficou bom, ele deixou um tom mais pastel. Esse daqui ele deixa a cor de rosa. Eu particularmente sou apaixonada por esse PSD, mas não é rosa a capa que a gente tá fazendo, então deixa assim. E aqui nesse PSD que eu joguei em cima, esse que deixa mais pastel, eu vou fazer a mesma coisa. Ver o que eu gosto e o que eu não gosto. Ó, esse é provavelmente o que deixa mais pastel, então eu vou dar uma diminuída. Esse daqui ele já tá bem baixo. Você pode modificar tanto a opacidade quanto o preenchimento. Geralmente quando a opacidade tá bem baixa e eu ainda não sei mais o que abaixar, porque ela já está muito baixa, eu mexo no preenchimento. Ok, esse daqui deixou a maia um pouco corada demais, então eu vou tirar. Ok, eu gostei desse efeito, eu vou deixar. Mas eu acho que ficou muito forte no tom. Todo o efeito que você coloca no Photoshop, ele vem automaticamente com uma máscara de camada. Então, se você gostou do seu efeito na imagem toda, só num canto específico que não, você pode vir com a borracha e apagar. Mas no caso do tom, ó, não deu certo. Não deu certo porque ele ficou parecendo um Smurf, digamos assim. Então eu vou desfazer a borracha e deixar a máscara do jeito que tá. Ok, gostei desse jeito. Esse daqui é o último que deixa ainda mais azul a capa, mas eu gostei desse tom de azul porque ele tá mais frio. Esse daqui ele já fica um pouco mais vibrante, então eu vou deixar esse daqui. Eu acho que de PSD tá bom, porque quando você carrega muito PSD na edição, ela fica muito marcada. Ela fica muito falsa, digamos assim, e eu não gosto particularmente. Então eu vou tirar. A imagem da Maia eu deixei pra mesclar por último, porque eu não sabia exatamente como que eu ia mesclar ela. Então eu posso apagar. Vamos ver como é que ela fica apagada. Igual eu fiz com a do tom. Ficou boa. Mas, vamos aqui. Ou então eu posso modificar minha borracha com pincéis. Ah, esse daqui é de fumaça, por exemplo. Não sei se vai dar certo, vamos testar. Fica uma mesclagem mais diferente. Aqui achei o pincel que eu tava procurando, é esse aqui. Ele deixa um meio rasgadinho. Só vou apertar aqui. Parece que a imagem da Maia foi rasgada, tá vendo? Eu uso ele bastante, porém, nesse caso, eu acho que vai ficar melhor apagando ela normalmente, igual eu fiz com o tom. Então é só voltar ali no histórico, pegar a borracha normal e mesclar a imagem da Maia. Pronto, tá feito. O título, agora arrumando ele de verdade, eu acho que ele ficou bem pequeno aqui assim no meio do design. Então, eu vou selecionar todas as camadas dele, Ctrl T, mantenha a proporção e aumenta. E aí você pode aumentar do jeito que você quiser. Eu achei ele muito reto, assim, então vou tentar dar uma mudada aqui no board. Só vir aqui, nesse Tzinho aqui em cima.
E ele vai te dar estilos de distorção de texto. Eu geralmente uso bastante esse sinalizador aqui. Ele vai distorcer bastante, então é só você modificar a curvatura aqui em cima. Eu acho que ele fica melhor assim. Ok. É até melhor porque ele te abre mais um espaço para você encaixar a parte que falta. Pronto, eu acho que assim ele tá bom. Então, tem um subtítulo, pelo que eu lembro. Aqui. Eu vou abrir uma nova camada de texto. Tem esse espaço em branco aqui em cima, eu vou colocar o subtítulo aqui. Eu vou deixar na fonte da Times também, porque eu acho que assim vai ficar bom. Agora quase não dá pra ler, mas depois que a gente colocar os estilos, ele vai ficar bem mais visível. Então, falando em estilos, vamos começar a colocar. Tem os estilos prontos, você pode baixar em sites como o DeviantArt também. Ou você pode fazer o seu próprio estilo. Depende, vai do seu gosto aí. Não tem nenhuma regra especificando. Caso você queira usar o estilo pronto, você vem aqui na aba estilos do Photoshop. Se ela não estiver visível, você pode vir aqui em janelas e escolher estilos, vai aparecer. E aí você vai selecionando os quadradinhos e vendo qual que se adapta melhor à sua edição. Ó, esse ficou bem visível e ele é branco, eu acho que ele se adapta bastante. Então, vem aqui, aqui. E eu vou usar o mesmo estilo para Yeti. Então, é só você vir aqui com o botão direito, você copia o estilo e cola. Ou você pode voltar aqui e selecionar o estilo novamente na camada que você quiser alterar, não tem problema, é uma escolha sua, é tudo uma escolha sua. Sobrou o board aqui em cima, então vamos selecionar um novo estilo para dar uma diferenciadinha, né? Ó, esse ficou bom porque ele combina com o tom de azul que tá usado na capa. Eu gostei desse, porém eu acho que ele ainda não tá visível o suficiente. Então eu posso modificar o estilo vindo aqui nesse FX que tem aqui do lado. E clicando 2 vezes nele, ele vai abrir um navegador, que é esse navegador de estilo da camada. Você pode vir aqui no FX novamente e mostrar todos os efeitos. Esses que estão marcados são os estilos que ele tá usando aqui. E você pode adicionar os outros, como brilho, degradê, entre outros. Ó, aqui já tá marcado a sombra, porém eu acho que ela não tá visível o suficiente. Então eu posso vir aqui e aumentar. E assim você vai modificando. Ok. Eu acho que esse estilo branco que eu usei no Arial, eu posso colocar no subtítulo. Então eu vou copiar novamente. E colar. Mas ainda assim ele também não tá visível o suficiente por causa das flores ali. Novamente, FX. Sombra. E vou modificar. Como que tá me atrapalhando essa camada de flor que eu coloquei aqui atrás, eu posso vir aqui e diminuir um pouquinho a opacidade dela.
Pronto. Essas camadas que eu não tô usando eu vou apagar. E, bom, eu não sei vocês, mas eu gosto de fazer outro tipo de estilo secundário que eu duplico essa camada do tom aqui atrás. Venho no filtro, desfoque e desfoque de movimento. E aí vai ficar essa tremidinha atrás dele, tá vendo? Ok. Vou dar uma diminuída. E apagar aqui embaixo. Na capa da Maia, na camada da Maia, nós temos as actions, que são outros tipos de efeitos que o Photoshop ele faz meio que automaticamente, é um grupo de efeitos, você faz. Não faço a menor ideia de como são feitas actions, mas você baixa também no DeviantArt, tem bastante. E eu vou usar essa de Sketch aqui, que ela faz como se fosse um riscadinho ao redor da camada que eu selecionar. Eu vou selecionar a cor que eu quero esse riscado, que é branca. E vou dar play na action. E aí ele faz sozinho. Essa action que eu baixei, ela veio com um problema, que ela faz isso. É um conjunto de ações no Photoshop e uma das ações dela é tirar a visibilidade da camada que eu selecionei e fazer esse traçado meio grosso aqui. E eu não gosto dele. Então eu só venho aqui e volto uma etapa da action, porque aqui, ó, ela transforma tudo numa coisa só, que é o objeto inteligente. Ela meio que mescla o traçado com a camada da Maya, que não tá visível, ou seja, eu não consigo mais modificar a camada da Maya. Mas, enfim, sem pânico, eu só venho aqui, desfaço a última ação, que é mesclar, que converter em objeto inteligente, abro a pastinha que a Action fez e adiciono a visibilidade da camada da Maya novamente. Aí eu também venho aqui, todos esses daqui são os traçados, ó, que ela fez, a Action fez. Ó, se eu for diminuindo, vai sumindo os traçados, tá vendo? Ó, sumiu o traçado grosso, é esse aqui. É só eu tirar a visibilidade dele. Acabou. Problema resolvido. E aí fica esse traçadinho bonitinho, todo tremidinho na camada da Maya. Só que ele traçou aqui embaixo também, eu não quero. Então eu vou adicionar uma máscara de camada no grupo da Action, borracha. Ups. Esqueci de tirar. No caso, eu tiro a camada da foto da Maya de dentro do grupo. E agora eu só mexo no traçado. A camada da Maya tá aqui, sozinha. Apago esse traçado aqui de baixo. Até agora tudo bem? Agora eu vou colocar o nome da autora. Eu geralmente uso a mesma fonte, o mesmo estilo e o mesmo tudo em todas as capas, todos os créditos das capas que eu faço para o Wattpad. Então eu vou vir aqui, vou abrir uma capa que eu já fiz. Vou voltar aqui. Bom, vou abrir essa capa aqui então. Toda vez que eu coloco créditos, os nomes das autoras, no caso, na capa, eu uso essa fonte aqui de baixo. Desse mesmo jeitinho, sem tirar nem pôr nada. Então, eu só vou pegar essa camada de texto e arrastar pra cá. E trocar o nome. Eu acho que tá muito fina, não dá pra ver, então essa fonte ela tem variações. Quando você baixa uma fonte e ela já vem com as variações de fábrica, itálico, negrito, entre outras coisas, ele habilita essa abinha aqui.
E você pode selecionar a maneira como você quer, light, book, medium, e enfim, eu vou usar a média, porque eu acho que já vai ficar bem mais visível. Ok. Pra ter certeza que ela tá no meio, eu vou pegar essa régua aqui. Você apertando o Ctrl R no seu Photoshop vai abrir a régua. Eu vou arrastar a régua até o meio da capa. E ter certeza de que a fonte tá centralizada. Ok, tá certinho. Beleza. Como última adição no design, antes da gente mexer só nos efeitos dele, eu vou abrir uma nova camada, pegar a caneta, e aqui em demarcador eu vou trocar para forma. Aí eu vou tirar o preenchimento da forma, porque eu não quero que ela tenha pintura no meio. E vou habilitar o traçado branco. E aí não tem regra, você pode simplesmente mover a caneta do jeito que você quiser, vai clicando e fazendo uma linha bem louca na sua edição. Só pra ficar bonitinho. Depois, se você quiser ajustar, você pode clicar nesses pontinhos e ir puxando, vendo o que você quer desfazer. Ok, pronto. Agora a gente não tá conseguindo ver o traçado, então você pode vir aqui e aumentar. Beleza, vindo aqui na setinha de volta, ficou só o traçado. Você pode arrastar ele pra ajustar. E além do traçado, eu gosto de colocar umas balinhas, então eu vou vir aqui no pincel. Ele já tá na dureza máxima, o tamanho dele tá bom, branco, e aí eu vou distribuindo aleatoriamente. Ele tá ficando meio transparente, deixa eu ver o que aconteceu. Ok, voltou. Ok, eu vou segurar essas duas camadas, que é tanto o traçado quanto as bolinhas. Vou diminuir um pouquinho a opacidade para elas ficarem mescladas no fundo. Beleza. Por último, eu vou adicionar efeitos de iluminação, que são essas texturas aqui. São essas texturas desse tipo. Eu vou adicionar essa daqui. Vou arrastar pra cá e redimensionar. Essa daqui você não precisa manter a proporção, mas enfim, vai de você. Essas texturas de iluminação, eu geralmente uso elas no luz indireta, porque eu acho que elas ficam mais sutis. É claro que aqui ela tá bem marcada, então é só você vir aqui na opacidade e diminuir. Pra ela só ficar iluminando mesmo o design, tá vendo? Ó, se você tira, coloca de novo. Assim eu acho que ela tá bom. Beleza. Nessa parte, como eu vou abrir outros programas, eu gosto de salvar a minha edição. Eu vou dar Ctrl S. Vir aqui na minha pasta do Notepad. Eu já tenho uma capa para fanfic com o mesmo nome, então eu vou só adicionar um 2 para não substituir o arquivo. E salvar. Perfeito, tá salva.
Agora você vai vir aqui, pegar a primeira camada que tá no seu navegador e selecionar a última, que é o plano de fundo, segurando o Shift. Ok, selecionei todas. Você vai dar um Ctrl J, que vai duplicar todas as camadas, e um Ctrl E, que vai mesclar elas todas. Pronto. Geralmente eu também dou um Ctrl A e o Ctrl J, porque assim, quando você mescla ela pela primeira vez, ela fica essa coisa enorme, tá vendo? Aparecendo o restante da textura. E quando você dá o Ctrl J, o Ctrl A e o Ctrl J, ela só fica a capa mesmo em si. E é muito mais fácil para você editar ela nos outros programas. Então vamos lá, vamos usar os outros programas agora. Eu uso 2 topaz e esse filtro do câmera aqui, porque eles dão um efeito bacana. Então vamos usar o primeiro topaz, que é esse daqui. Ele já vem com os presets, que são os efeitos que vêm de fábrica. Eu uso bastante eles. Ok, eu gostei desse daqui, porque ele deixou um efeito mais legal. Se você quiser modificar os efeitos, você pode navegar aqui, que ele te permite mudar como cor, detalhes, exposição, entre outros. Eu gosto de usar eles de fábrica mesmo, do jeito que eles já vêm. Pra mim tá bom. Ok. Eu vou dar mais um Ctrl J. Eu tenho o Topaz Clean, que ele deixa a imagem mais macia, tipo, pra dizer assim. Ele deixa a imagem um pouco mais... Ele tira um pouco das imperfeições, digamos assim. Você pode usar diretamente o programa ou tem bastante action do próprio Topaz Clean. Eu uso a action porque ela já vem com as configurações que eu quero. Eu baixei ela no DeviantArt também. Então eu só vou usar a action mesmo. Ela mesma vai lá no programa e já usa o efeito sem eu ter que ficar modificando ele, ó, tá vendo? Ok. Mais um Ctrl J. E por último, o filtro do câmera. Ok. A última etapa da capa. Aqui eu posso mexer na cor. E aqui vem aqueles efeitos que a gente viu antes. Exposição, contraste, realce, essas coisas. Eu geralmente gosto muito de aumentar o contraste da capa, porque as coisas ficam mais visíveis. Ok, por último, eu vou colocar a minha marca. Geralmente, designers usam bastante a marca para saber que é uma forma de divulgação, né? As pessoas saberem que foi você que fez a capa. Enfim, eu venho aqui, diminuo ela um pouquinho e coloco num cantinho da imagem. Diminuo a opacidade para não ficar aquela coisa também tão vibrante. Eu entendo que a gente tem que deixar a marca, mas também não precisa colocar aquela coisa enorme carimbada, né? Então, ok. Essa é a capa. Para salvar ela, eu vou fazer de novo, selecionar todas as camadas segurando Shift. Vou dar um Ctrl E. E para salvar, para você não sobrescrever o seu PSD, esse PSD é o arquivo da capa. Então, se você quiser entrar e fazer outra modificação na capa depois, você pode, normal, tendo o PSD. Então, agora para salvar ela em PNG, que é o formato pelo qual você vai postar no Wattpad, eu aperto Ctrl, Shift e S ao mesmo tempo. Ele vai abrir o salvar como. E aí aqui embaixo, ao invés de... já tá aqui o título que você salvou o PSD. Então você só vai trocar de PSD aqui embaixo para PNG. Pronto. Ok? Ele vai te dar as opções de formato. Eu salvo nesse daqui, que ele diminui o tamanho do arquivo.
ok. E o Photoshop vai salvar aqui embaixo. Então, é essa capa, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha conseguido explicar pelo menos alguma coisa durante esse vídeo. Se ficou alguma coisa mal explicada, alguma coisa que vocês não entenderam, comentem ou me chamem no Twitter, não tem problema. Eu faço outro vídeo explicando. E é isso. Se vocês gostaram do tutorial, querem novos tutoriais, me deixem saber ou então eu volto a postar as edições rápidas que eu tava postando nos últimos tempos. E, enfim, é isso. Beijo e até a próxima, talvez.